Olá meninas, meu nome é Day Almeida e estamos aqui para continuar o nosso curso de pintura em tecido para iniciantes. Essa é a segunda aula. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da primeira aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tintas, clareador e diluente, tá? Como eu havia falado no vídeo passado, as tintas que eu utilizo são as tintas Acrylex, né? Que é uma tinta que eu já tenho o costume de utilizar já há muito tempo, então eu aconselho vocês utilizarem Acrylex também, para bater conforme as cores que a gente vai utilizar nos nossos riscos. Bom, mas hoje eu não vim falar de marca de tinta, hoje a gente veio falar de alguns derivados de tinta que a gente utiliza, para que serve e qual a utilidade deles, né, na pintura. Então vamos lá? Vamos começar pelo clareador. O nome já fala, né, gente? Clareador. Clareador, ele vem escrito incolor clareador. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Esse meu aqui é de 37 ml, o potinho, mas ele também tem no potinho grande de 250 ml. Então, como o nome já diz, clareador, ele serve para clarear. Então, quando a gente vai fazer um chãozinho, um piso, a gente utiliza o clareador. Um exemplo para vocês. Geralmente, os chãozinhos a gente utiliza uma cor mais escura, né? Então, para não manchar, para você conseguir deslizar e chegar num tom de degradê, o que a gente faz? A gente utiliza o clareador. Então, eu vou lá, coloco um pouquinho de clareador, um pouquinho de sépia, que é uma cor bem escura, que a gente usa bastante em chãozinho, ó, esse tom aqui. Então, a gente coloca um pouquinho, mistura, ele vai ficar vai dar uma clareada, né, na cor, e aí a gente passa e depois vem retocando esse fundo com a tinta pura. E aí você não corre o risco de manchar, de ficar riscado, então a sua pintura vai ficar mais uniforme. Então o clareador basicamente é para isso. Para fundos também, né? De repente você faz um fundo e você quer uma cor um pouquinho mais clara do que a cor natural da tinta, então a gente utiliza o clareador também, tá bom? Além do clareador, a gente tem o diluente. O diluente, que é esse aqui, ele é transparente também, a cor dele, ó, bem transparente, tipo clareador. Então, o diluente, ele serve, ele já tá falando, né, dilui. Ele vai diluir a tinta, ele vai deixar a tinta mais fina. Então, às vezes você quer fazer um acabamento, um risco com filete, e aí a tinta tá um pouco grossa, a gente utiliza o diluente. Para rosas também, geralmente a gente usa, né, passa lá no fundinho e depois vem aplicando a tinta para ela não secar para o tecido não secar tão rápido, a tinta não secar tão rápido e a gente conseguir fazer um degradê de cores mais fácil. Então, para fundo também, de repente você quer jogar uma cor lá, mas você não quer clarear aquela cor para fazer o fundo, quer deixar ela no tom original. Então a gente utiliza o diluente só para ela ficar um pouco mais fina e maleável. Para o chãozinho também, tá? E às vezes a tinta tá grossa mesmo, geralmente o branco ele sempre dá uma engrossada, então você vai fazer um olhinho, alguma coisa, um espaço que dê preferência para tinta mais rala, aí a gente utiliza o diluente
para deixar ela mais fininha. Então, vamos lá. Recapitulando, clareador, já tá falando, ele é para clarear a tinta, né? Deixar a tinta mais clara. E o diluente, já tá falando também no nome, ele é para diluir a tinta, deixar a tinta mais rala, tá bom? Então, esses dois aqui, eles são bem importantes na pintura. Eu não vivo sem diluente, nem sem o clareador. Eles são muito importantes, então é legal ter os dois aí, tá bom? Cola permanente, que eu falei na aula passada também, que é a cola que a gente utiliza para passar na tábua, para fixar o tecido. É importante. Tem duas tintas que eu utilizo, que são essas aqui, que elas são chamadas de tinta metálica. Tem essa, ó, a cor. Essa aqui é a ouro. E essa aqui que é a prata. Para que eu uso essas cores aqui? Eu gosto de dar efeitos, né, de brilho, nas rosas, no miolo das rosas eu gosto de colocar. Às vezes você pinta um unicórnio, aí você quer dar um brilho, ou até mesmo uma bonequinha que você pinta, você quer pôr um brilho no laço. Então essas cores aqui elas servem para isso, tá? Então eu gosto muito tanto da ouro quanto da prata. Geralmente a gente utiliza muito elas em época de Natal ou Dia das Mães. Dia das Mães a gente gosta de colorir bem, deixar bem brilhoso as rosas. E fim de ano, na época de Natal, aí as roupinhas do Papai Noel, enfim. A gente utiliza bastante, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a tinta. Essa tinta aqui que é a fluorescente. É da Acrylex também, a tampinha dela é preta. Então, quando vocês forem comprar, vocês se atentem a isso. A tinta fluorescente, ela tem a tampinha preta. A metálica, ela tem a tampinha douradinha. E as tintas comum, elas têm a tampa cinza, tá? A metálica, eu aconselho vocês a terem, ó, o amarelo limão, a maravilha, que é esse rosa, e o vermelho que eu não tenho aqui agora, tá? Mas essas três cores, elas são legais para quê? Para flores, né? A gente faz, pinta a flor, a rosa, seja lá qual for o tipo de flor, e na hora de fazer um acabamento a gente vem com a tinta fluorescente, que ela vai dar um brilho mais bonito na flor, vai deixar o trabalho com acabamento mais perfeito. Então, esses são os derivados das tintas, né? São coisas que a gente utiliza, que é para acabamento, mas que é bacana a gente ter para aperfeiçoar o trabalho, deixar o nosso paninho, uma bolsa, seja lá o trabalho que a gente estiver fazendo, com mais detalhes, né? Mais bonito. Tá bom? Sobre as tintas. Essas tintas aqui, que são as tintas comum, que eu falo que é tinta comum, que na verdade são tinta fosca, tá? Elas são fosca, que é para utilizar normalmente. Essas tintas, que nem eu falei na aula passada, ela tem média de 130 cores diferentes. Então a gente não precisa sair comprando um monte de tinta, mesmo porque se você fizer algumas misturinhas, vai substituir aquele tom. É mais prático você ter as tintas? Sim, é bem mais prático. Porém, a gente às vezes não tem condições de sair comprando um monte de tinta. E também não tem tanta necessidade, vai comprando aos poucos. Cada mês a gente compra um pouquinho, a gente vai na rua, compra um potinho diferente, tá bom? Então, deixa eu ver aqui.
Então, assim, eu tenho uma listagem aqui, eu vou falar para vocês, porém, eu vou deixar também um link na descrição do vídeo. Esse link vocês vão entrar numa postagem que eu vou fazer na minha página do Facebook, com a listagem das cores das tintas e a misturinha, tá? Então, vamos lá. As cores de tintas principais que vocês têm que ter para dar início, algumas delas são amarelo ouro, o amarelo pele, amarelo limão, amarelo cádmio, amarelo bebê, ocre e siena natural. São os tons de amarelo que a gente mais utiliza. Laranja, vermelho tomate, vermelho escarlate, púrpura, vinho, vivo, vermelho vivo, azul celeste, azul marinho, azul inverno, cinza lunar e azul petróleo. Lilás, violeta, violeta cobalto, berinjela. O berinjela, ele não é muito importante, mas é legal ter, né? Pra quando a gente vai fazer um degradê de flores, de hortênsia, alguma coisa assim, ele é bem interessante. Rosa chá, rosa escuro e rosa bebê. A cor marfim e palha, elas são bem parecidas, tá? Ó. Esse é o marfim e esse é o palha. O palha, ele é bem clarinho, mas é bastante utilizado nos cabelinhos das bonequinhas. O marfim também eu gosto no cabelinho das bonequinhas. Verde pinheiro, verde oliva, verde pântano, sépia e o verde pistache. Gente, o verde oliva, deixa eu mostrar para vocês, é esse aqui. É o que eu mais utilizo em folhas. Então, assim, ele é muito prático. Eu vou fazer a aulinha aqui para vocês das folhas, ensinando a pintar. Vocês vão ver que ele, para folha, assim, você pinta uma folha rapidinho com ele, tá? Aí tem o verde pistache, que também a gente utiliza ele em folha. E o verde pinheiro, que também é utilizado em folha. O marrom, cerâmica, caramelo e o rústico. Vou mostrar aqui pra vocês. Eles quatro é bem tipo um degradê mesmo de marrom. Ó, a cor deles. Esses aqui eu utilizo bastante em chãozinho pra fazer, né, o chão ou o piso aí da forma que vocês conhecem. O marrom e o caramelo eu utilizo muito. O caramelo eu utilizo em cor de pele, né? Para fazer pele de bonequinha. E o marrom, tanto para o chão quanto para cabelo também de bonequinha, a gente utiliza bastante. Tá, gente? Então, as cores principais são essas. O branco e o preto. Não preciso nem citar aqui, mas é importantíssimo ter o branco e o preto. Então, essa é a listagem de tintas, são as tintas mais básicas que a gente tem que ter para iniciar aí, fazer uns trabalhos bem bacanas. Dá para você pintar todo tipo de desenho. Deixa eu ver se ficou faltando alguma, não. Todo tipo de desenho. Então, fora isso, fora essas tintas, em saber que tem aqui, né, uma variedade delas, de repente a gente consegue aí utilizar, adianta, né, o nosso serviço, digamos assim. Deixa eu pegar uma cor aqui para me dar um exemplo para vocês.
Tem muita cor variada, tá, gente? Então, às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu vou dar aqui uns exemplos de misturinha que vocês podem fazer em casa e que vai chegar num tom que de repente pede e você não tem aí na sua casa. Vamos supor, eu tenho o amarelo ouro, que é esse daqui, né? Aí eu pego o amarelo ouro, o laranja, eu coloco um pouco de amarelo ouro e uma esquinha de laranja, bem pouquinho mesmo. Misturo, eu vou ter esse tom aqui, ó, amarelo cádmio. Entendeu, gente? Então, é mais ou menos isso a listagem de misturinha que eu vou passar pra vocês. Vocês vão ter as cores aí, digamos que primárias, pra chegar num tom diferenciado aí. Que às vezes a gente não tem ou acabou e a gente não vai deixar de fazer o trabalho por conta de uma cor de tinta que não tem. Vamos supor aqui, eu tenho o rosa escuro, que é esse tom aqui. Aí eu misturo ele com um pouquinho de amarelo ouro. Aí eu vou chegar no tom de um rosa natural, tá? Então é basicamente isso que vai ter nessa listagem de misturinha pra vocês. Ela é bem grande, ela tem bastante. Tem as misturinhas com branco, com outras cores também. Eu não vou falar tudo aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E chato, né? Porque falar fica chato. Mas eu vou deixar lá, eu vou fazer uma postagem com a listagem das tintas, que são as principais que a gente tem que ter. Vou deixar também, eu já passei a numeração, a referência e a cor do cabo dos pincéis na aula passada, mas também eu vou deixar lá a listagem dos pincéis também nessa postagem, tá? Então vai ter lá na postagem a listagem de pincéis, listagem de tintas e as misturinhas que a gente consegue fazer com as tintas, tá bom? Bom, gente, as aulas, o que eu tinha para passar para vocês em aula teórica foi isso, né, em relação aos materiais, em relação às tintas. Espero tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso tenha alguma dúvida em relação à tinta, a pincéis e algum tipo de material que é utilizado, vocês podem deixar aí nos comentários, pode entrar no Facebook, na página, mandar mensagem que eu vou estar lá para responder. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque às vezes vem bastante mensagem, mas não se preocupe que eu vou tentar responder a todos, tá bom? Agora vamos passar para a segunda parte desse vídeo, que é a parte onde eu vou ensinar vocês a riscar o paninho, né? Passar o risco pro pano, tanto com carbono ou com um lápis, né? Que quem tem cidades aí que eu sei que é mais difícil de achar o carbono, aí eu vou ensinar para vocês como fazer, passar o risco pro tecido com o lápis, tá bom? Então, meninas, voltamos à nossa segunda parte do vídeo. Eu vou ensinar para vocês como riscar, tá? Eu vou utilizar carbono para tecido, um lápis, o meu risco. Esse risco aqui, gente, na última aula que a gente vai ter, depois dos exercícios, a gente vai pintar ele, tá? Então, eu vou deixar ele disponível também para vocês. Salvar e fazer a impressão dele, tá? Então, a gente vai precisar do risco e do tecido. Meu tecido é Estilotex.
Então, que nem eu falei na aula passada pra vocês, que quando a gente vai tirar o risco, né, passar o risco pro pano, o legal é contornar com canetinha. Vocês estão vendo aí? Que o meu risco, ele tá bem forte. Ele estando assim, bem forte, eu consigo fazer decalque, né? Eu coloco ele aqui, meu risco. Venho com o meu tecido. E aí, eu vou conseguir decalcar ele, ó. Ele vai aparecer bem. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas, ó. Não sei se dá pra ver. Mas ele dá uma visibilidade bem legal. Então, você consegue riscar com lápis aqui em cima, sem precisar do carbono. Pra quem não tem carbono, tá? Eu sou meia cegueta, eu gosto de fazer com carbono. Então, aqui eu vou tirar com carbono, tá bom? Então, vamos lá. A minha tábua, ela já está com cola, tá? Então, que nem eu ensinei pra vocês na aula passada. Eu pego a minha cola, derramo um pouquinho aqui na beiradinha da minha tábua. Venho com um cartãozinho de banco velho, que eu não utilizo mais, e ó, venho puxando, né? Aí eu vou fazer assim, passei a cola aqui e venho, ó, puxando, 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 pra cola ficar uniforme, tá? E você não ter problema. Aí, tem que ficar uma camada bem fininha, tá bom? Que é pra não soltar, né? Passar a cola pro tecido. E aí mancha, fica feio o tecido. Então, aqui tá meu paninho. A minha tábua já tá com a cola. Quando vocês passarem a cola de vocês, vocês dão um intervalinho aí de 5 a 10 minutos. Vou esticar o meu tecido com as mãos, ó. Estico bem. Aqui em cima tava um pouquinho sem cola. Estiquei bem meu tecido. Vou pôr meu tecido aqui por baixo da minha tábua. Vou colocar aqui, ó, meu carbono. Estico ele. Coloco no meio certinho. Venho com o meu risco. E vou medir aqui. Essa parte de baixo aqui do meu risco é como se fosse uma mesa, tá? Então, eu deixo aqui, ó, um dedinho da barrinha. Ficou um pouquinho torto meu tecido. Enfim. Então, eu deixo um dedinho da barrinha, que é pra fazer a minha mesinha, ó, um dedinho aqui. Quando é chãozinho que a gente vai fazer, você pode deixar aí um pouquinho mais pra cima, ó, uns 2 dedinhos, tá bom? Então, você ajeita aí o teu risco da melhor maneira possível. Sempre procurando deixar retinho, o mesmo tanto que ficar para um lado, ficar para o outro. Então, o meu desenho, ele termina, ele é daqui até aqui. Então, eu vou medir aqui, ó. 4, deu 6 dedinhos aqui, ó, pro lado de cá. Aqui, ó, 4, mais 2 dedinhos pro lado de cá. Só que aqui deu 4, 2, 4, 2. Sobrou um pouquinho de nada pra cá. Então, eu dou uma puxadinha no meu paninho, no meu risco, e meço de novo. 4, 2, um pouquinho. Aqui também sobrou um pouquinho, então tá certinho.
Então, sempre procurem medir corretamente para não ficar torto o risco. Vou pegar o meu lápis e vou contornar aqui, ó. Olhinho, né? Então, eu terminei aqui de riscar todo o meu paninho. Eu levanto de um lado, olho se não ficou faltando nenhuma parte. Aqui, ó, ficou faltando. Venho do outro lado, vou olhar se não ficou faltando nada. Não ficou faltando nada, eu simplesmente tiro o meu risco, bonitinho, ó, tá vendo, ó? Não amassou, não rasurou. Eu vou pegar o meu risquinho, vou lá na minha pastinha organizadora, colocar na minha pastinha de animais. Vou lá e guardo o meu risquinho para me usar da próxima vez. O meu carbono, eu pego ele, dobro bonitinho e guardo também. Meu tecido tá riscadinho, estão vendo? Tá completinho, tá tudo riscadinho, bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar ele, tá? Então, é isso, gente. Pra riscar é dessa forma, com carbono, sem o carbono da forma que eu mostrei pra vocês. Coloco o risco embaixo, o paninho em cima, venho com o meu lápis 6B e vou contornar, fazer o decalque, tá, gente? Com o lápis é a mesma coisa, só não procurem deixar muito riscado, né? Muito escuro, para não ter problema depois, para demorar de sair ou a tinta não cobrir. Então, é isso, gente. A nossa segunda aula termina por aqui. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E na próxima aula, a gente vai fazer exercícios, tá? A gente ainda não vai pintar esse risco aqui. Primeiro, a gente vai fazer os exercícios. No link da descrição desse vídeo nosso aqui, esse último, eu vou deixar um link na descrição que vai dar acesso à postagem do Facebook, onde vai estar todas as listagens. Vai estar esse risco aqui para vocês salvarem e para vocês terem ele disponível na nossa última aula. E também eu vou deixar o risco de folha e olhinho, que vai ser os exercícios que iremos fazer amanhã na nossa próxima aula, tá ok? Então, vou deixar lá bonitinho, vocês já façam a impressão do risco, das folhas e do olho, já passa num paninho, né? Já treina aí como passar o risco pro pano. E aí, a próxima aula, a gente vai começar os exercícios. Vamos fazer as folhas e o olho, tá ok? Então, terminamos por aqui. Até mais!